Bom dia, segunda-feira. Achei que eu ia estar mais positiva hoje. Acordei com esperanças em mim. Mas eu realmente tô meio bosta. Meio... né? Esse dia eu realmente tava meio blé, mas nada melhor pra me reorganizar do que uma faxina. E aí eu realmente resolvi fazer uma faxina, inclusive nas áreas dessa casa onde eu tava sentindo até uma energia meio morta, assim, meio inerte, que era nessas plantas que estavam ali sobrevivendo, mas elas realmente não estavam felizes. E com muita dor no coração, eu coloquei elas na composteira pra reciclarem a energia delas e tomarem uma outra vida, porque realmente tava travado. Então a vida precisa de movimento, né? Todos os seus vai e voltas, e quando as coisas estão estagnadas, estão travadas, realmente a gente precisa se movimentar. Então, assim que o Thiago voltou de viagem, no dia seguinte a gente já começou a fazer algumas visitas em imóveis, e esse momento é exatamente depois de visitar os primeiros imóveis que a gente foi conhecer, e eu tava muito nervosa, muito ansiosa, muito feliz também, né? Um misto de sentimentos enorme, mas eu queria muito. E foi um processo, né? Até a gente entender o que a gente queria, o que fazia sentido pra gente. Então eu, sinceramente, não lembrei de filmar muita coisa além das comidas que a gente tava comendo nesses últimos dias. Eram os últimos dias de férias do Thiago, então, como um bom taurino, ele queria aproveitar bons lanches e eu não me importo nem um pouco de acompanhar, né? Então a gente tava muito nervoso, muito ansioso, com muitas dúvidas, mas também aproveitando o momento que a gente tinha. Então, cozinhar sempre é esse momento de reconexão pra gente, tanto com nós mesmos, mas como casal. Então, a gente testou algumas coisas diferentes que a gente nunca tinha feito, como esse rolinho vietnamita, que ficou muito gostoso. Foi uma ótima experiência fazer, por mais que a gente precise melhorar as nossas habilidades. Mas, enfim, esse momento da cozinha me tranquiliza muito, me permite viver ali o momento presente, não ficar... Ops, rasgou, não deu muito certo, mas a gente vai melhorar nossas habilidades. Mas, enfim, a cozinha me permite me tranquilizar e tá ali realmente no momento, sabe? E aí fiz uma pipoquinha, que a minha é a melhor do mundo, e comemos uma sobremesa enquanto a gente assistia MasterChef, porque assim, esse é um dos nossos rolês favoritos, sem dúvida alguma. Então, ao mesmo tempo que a gente tava muito ansioso, a gente tava tentando curtir e ficar tranquilo e aproveitar também o que tem ali ao redor de casa e perto de casa, e que a gente não vai ter mais porque a gente vai pra outra região de Floripa. Então a gente foi conhecer essa creperia que a gente nunca tinha ido e a gente adorou, foi bem gostoso. E foi o nosso almoço antes de conhecer alguns apartamentos bem promissores que deram ainda mais dúvida pra gente. E foi um momento de muita dúvida, muita tensão, muita coisa, porque não dependia só da gente, tem todas essas burocracias de imobiliária, enfim, todas essas questões que não são nada simples da vida adulta, né? E aí, obviamente, mais comida. E a gente também aproveitou pra fazer as coisas que a gente mais gosta aqui na região de Floripa, onde a gente mora hoje, que a gente provavelmente não vai fazer morando em outra região, né, que a gente vai morar. Então, a gente quis aproveitar mesmo, ao mesmo tempo que a gente tava muito ansioso, a gente sabia que não adiantava ficar ali nervoso e pensando só nisso. Então, a gente realmente decidiu aproveitar o momento, porque a gente sabe que ele não vai voltar. Então, a gente realmente se propôs a contemplar as coisas bonitas de onde a gente tá hoje, agradecer por ter vivido isso tudo nessa região de Floripa. A gente não vai sair de Floripa, mas vamos realmente para outra região. E o taurino, obviamente, né, se ele encontra um lanche, ele vai querer um lanche. E tava muito boa essa empanada mesmo. Mas, de qualquer forma, foi muito bom se colocar, aproveitar, porque provavelmente a gente não vai atravessar essa ponte de novo de bicicleta. Uhul! Que delícia, hein? Arrasamos completamente. Na moralzinha, pessoal, a gente não brinca em serviço. Olha que coisa mais linda! Um dos últimos brunches neste apartamento. Vem aí uma mudança muito, muito, muito desejada há muito tempo. Que gostoso!
maravilhoso. Vamos morar pertinho da praia. Então estamos aí no nosso aviso prévio neste apartamento. Hora de começar a ver mudança, pintar, comprar caixas pra fazer, pra empacotar tudo. Todo esse rolê aí, vem aí. E sinceramente foi muito estranho, mas muito gostoso ao mesmo tempo me despedir dessa casa onde a gente vive faz 2 anos pra abrir espaço pra essa outra casa que tá vindo aí. Então eu passei por dias assim de muitas emoções, de muitas dúvidas, muitas certezas, muitas alegrias e muitos medos, mas eu acho que faz parte, né? É uma mudança grande, querendo ou não. Eu nunca tinha feito isso de limpar um apartamento e tirar tudo, e vocês vão ver isso em cenas dos próximos capítulos. Mas nesse momento era onde a gente ainda tava muito inseguro do que seria, porque a gente não tinha certeza de nada. Mas enfim, né, a gente tinha que continuar vivendo e comendo bons lanches, obviamente, né? Porque senão não seria nós. E aí, gente? Foca em mim, Camerinha. Foca em mim. E aí, gente? Do nada, brotei em Curitiba. Do nada, brotei no vlog também. Eu, sinceramente... E olha, me perdoe se essa luz está horrível. É o que eu tenho pra hoje. E se eu não gravar nesse momento, provavelmente eu vou estar ocupada com outra coisa e eu não vou gravar mais nada. Mas eu quero muito atualizar vocês e compartilhar algumas coisas que eu tô sentindo, que eu tô passando, que eu tô aprendendo. Faz uma semana, exatamente uma semana, que a minha vida tá assim, ó. Há uma semana, tudo começou a virar de ponta cabeça e eu comecei a questionar muita coisa, eu comecei a ter que colocar em prática muita coisa que eu tenho trabalhado internamente, que eu tenho aprendido, que eu tenho realmente me dedicado a aprender sobre mim nos últimos tempos. E 2 dessas principais coisas são aprender a receber e aprender a pedir ajuda. Porque eu sou uma pessoa muito... Eu sempre fui muito independente, assim, muito autossuficiente. Então, eu nunca fiquei muito assim, dependendo que alguém me mandasse fazer alguma coisa, ou que, sei lá, né, as coisas que eu queria fazer, obviamente, mas nunca fui muito assim, nunca dependi muito dos outros pra fazer as coisas que eu queria fazer. Então, eu me desenvolvi assim, né, e eu cresci achando que não dava pra pedir ajuda. E aí fora outras várias questões que influenciam esse tema, esse pensamento, esse comportamento, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda e de ver que eu não dou conta de tudo, de absolutamente tudo. Então eu tenho uma grande tendência de me sobrecarregar de tarefas, justamente porque eu não sei pedir ajuda mesmo. Porque eu acho, na minha cabeça, nas minhas crenças inconscientes, que eu tenho que dar conta de tudo pra ser boa o suficiente. Bom, e aí isso a gente pode, né, trabalhar muito em cima disso, né, dessa questão de não saber pedir ajuda. E aí, junto com isso, eu também sempre tive essa dificuldade de receber as coisas, de receber um presente, de receber um elogio, de receber, enfim, carinho, qualquer coisa. Sempre foi uma coisa de que eu tenho que dar muito, mas é difícil receber. E aí, essas mudanças que estão acontecendo na minha vida nesse momento, elas só estão acontecendo porque eu exercitei muito esse lado e me coloquei a aprender sobre como receber, sobre, obviamente, né, na terapia isso, mas me coloquei realmente a trabalhar essa questão de aprender a receber, de aprender a pedir ajuda, de aprender a não ser autossuficiente, porque a gente não é, né? A gente não vive sozinho nesse mundo, mas por algum motivo, né? Por, sei lá, crenças, traumas ou whatever, eu, e sei que muita gente passa por isso também, tinha uma grande dificuldade mesmo de pedir ajuda. E aí, enfim, né? Essa mudança que tá acontecendo só tá acontecendo por ajuda de várias pessoas, por, enfim, né, pela sorte, pela ação de ir atrás disso, por me movimentar, mas não é uma coisa que depende só de mim. Até porque, né, poucas as conquistas que a gente tem na vida
que dependem só da gente, né? Geralmente tem muitas pessoas envolvidas nas grandes coisas da nossa vida. E, enfim, eu aprendi isso, né? Aprendi que eu podia receber, que eu podia me abrir pra receber as coisas. E aí, eu tava num momento, assim, na semana passada, eu tava super, nossa, meu Deus, eu aprendi a receber, eu aprendi a aceitar ajuda. Nossa, eu tô muito feliz com essa conquista. E aí, a vida, né, ela não brinca em serviço. É óbvio que ela vai testar a gente, porque se a gente passou tanto tempo fazendo uma mesma coisa e pensando de uma mesma forma, não é de um dia pro outro ou em uma única situação que a gente vai aprender, né, de fato, e colocar em prática os aprendizados que a gente teve sobre esse assunto, né? A vida vai testar a gente, ela vai colocar várias situações, várias provações pra gente colocar em prática tudo aquilo ali que a gente aprendeu, né? E aí a hora que a gente tem que colocar aquilo que a gente aprendeu em prática, não vai ser uma coisa gostosinha, não vai ser uma coisa cheia de borboletas cor-de-rosa. Óbvio que vai ser uma coisa desafiadora, porque é nova, porque a gente nunca se colocou nessa situação, né? Antes era o que era diferente que a gente quis mudar. Então, o meu aprendizado mais recente tá sendo esse. E aí ontem aconteceu uma situação que, né, eu precisei realmente mostrar que eu tava aberta pra receber ajuda. E aí eu fiquei numa situação assim que me desencadeou tantas emoções, eu fiquei com muita raiva. Eu nem gosto de corrida, mas eu precisei ir pra academia e correr por 15 minutos pra liberar o tanto de raiva, de emoção, de coisa que tava acontecendo aqui, simplesmente porque a minha mente inconsciente, né, o meu ego, queria me manter naquele padrão de não receber, de não pedir ajuda, e eu vi aquilo acontecendo. E eu sabia que tava ali em prova aqueles aprendizados que eu tava tendo e que eu precisava agir de uma forma diferente, mas eu comecei a agir da forma como eu sempre agi antes, né, nessa forma de não receber. E aí acontece que a gente precisa estar se observando, a gente precisa estar se olhando pra ver quando isso acontece e perceber, tá, eu tô agindo da mesma forma que eu agi todas as outras vezes e que me levaram para o lugar onde eu não quero mais estar e que eu estou tentando aprender a ser diferente. Então, eu vou respirar fundo e eu vou ser diferente. Então, esse é o meu maior aprendizado desse momento. Perceba a sua mente, perceba quando você tá seguindo o mesmo padrão que não faz mais sentido para você, que não cabe mais na sua vida, e mude. É difícil, é difícil. Seguir o nosso coração, seguir a nossa intuição não é uma coisa sempre linda, maravilhosa, e na maioria das vezes seguir o nosso coração é difícil, é desafiador, porque a nossa mente tá acostumada a fazer o caminho contrário. Então eu tô aprendendo a receber. Esse é meu aprendizado do momento. Minha mente sempre me levou pra esse lugar de que eu tenho que ser autossuficiente, eu tenho que ser boa em tudo, e eu já aprendi e eu já sei que eu não vou ser boa em tudo, que eu vou precisar pedir ajuda. E quando a gente pede ajuda, na verdade, quando a gente se permite ser ajudado, isso facilita tanto a nossa vida. E isso enriquece a nossa vida, porque permite que outras pessoas façam o que elas sabem fazer de melhor. Elas podem nos dar o que elas têm de melhor e que elas querem genuinamente nos dar. E que às vezes a gente fica ali ridicando, sabe, numa mesquinharia, porque a gente acha que a gente é super maravilhoso e autossuficiente, bom em tudo, e não é assim que funciona, não. Então, tá sendo uma jornada bittersweet, eu diria. Gostoso aprender a receber, é gostoso me abrir pra receber, mas quando a vida me testa, cai algumas lágrimas, eu dou uma surtada, eu preciso até correr pra dar uma regulada nas emoções, mas no fim dá tudo certo. Terminei de cortar meu melão.